Então, queridos, dando sequência, nós somos salvos, libertos, única e exclusivamente pelo sacrifício do Mashiach, o sacrifício que foi feito no madeiro. Vamos ler aqui alguns textos. Colossenses, por favor, Colossenses 1, 12, 14. Logo, um pouquinho para frente. Quem achar aí pode ler, por favor, que eu estou com essa folha está solta aqui. Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, Ele nos tirou, 12 ou 13, né? 12 a 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Gente, mais claro que isso? Olha aí, olha o que diz o texto. Vou ler aqui de novo. Dando graças ao Eterno, que vos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Olha aí, o Eterno nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Yeshua. O Eterno nos tira da escravidão do pecado, das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Onde nós temos o quê? Olha aí, a redenção, a remissão dos pecados. Remissão dos pecados é o perdão dos pecados. Minha versão diz perdão dos pecados. Exatamente. Isso deixa clara a forma da nossa salvação. O versículo 10 fala: em tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno no eterno, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo em conhecimento eterno. Exatamente. Vamos ler o 9 e 10, olha aí. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim, olha aí, com o objetivo, com a finalidade de viverdes de modo digno do Eterno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então é exatamente isso, as coisas, começam a tomar o seu devido lugar. Hebreus 2, verso 14. Hebreus 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 15. E livrar-se todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha aí. Mais claro, gente. Sua versão, Ivan. Hebreus 2, 14, 15. Portanto, pelo fato de os filhos partilharem a natureza física comum aos seres humanos, ele se tornou como deles e participou da mesma natureza humana, para que, por sua morte, pudesse tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário, e, desta forma, libertasse aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte durante toda a vida. Gente, o salário do pecado é a morte. Olha o que Yeshua fez aqui, olha o que o Eterno, por meio de Yeshua, fez. Ele libertou, ele tirou o povo da escravidão do pecado, que era a morte. E Yeshua, ele vem e resolve esse problema para nós. Interessante, está aqui escravizados pelo medo da morte, né? Exatamente. Porque o medo, ele escraviza. Exatamente, Uma exatamente. sincera, não pode ter medo. Tem que entrar na dependência e confiar, né? Então, escravizado pela condenação
da lei em relação ao pecado, né? Acho que é uma das principais armas do inimigo. Tiago, pois não, José? Uma das principais armas que o inimigo usa O medo. Sim. Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos ao Eterno, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ô, gente, eu quero traduções aí só do verbo, o primeiro verbo aí, sujeitai-vos. Tradução diferente, tem alguma? 4:7. Tiago 4:7. O que é sujeitar? Submeter. Submeter, tornar-se dependente. 4:7. Sujeitai-vos, portanto, ao Eterno, mas resisti ao diabo, ao adversário, e ele fugirá de vós. A 8 também. Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Como é que está, irmão? 12:7, confere? 12:10. Então ouvi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Messias, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. O 11 também? Não, só até aí. Voltemos lá para o livro principal. Verso 5: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Yeshua, olha aí, gente, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, gente, de novo, né? A questão da circuncisão aqui em Yeshua, isso, o Eterno ele nos fala aqui da circuncisão do coração, né? É um coração disposto, totalmente entregue, rendido, um coração pronto a obedecer. É o coração daquele que efetivamente depende do Eterno. Então, a questão exterior, ela não tem importância, essa importância neste contexto. É num contexto de salvação. Então, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Tem alguma tradução aí para essa verdade? Verso 7. Oi? Minha oração. 5:6, está falando, né? 5:7. Vocês corriam bem. Quem nos impediu de seguir a verdade? Tá a mesma coisa, né?
Então, mas qual que é o conceito de verdade? Para nós, qual que é a verdade absoluta? Torá. A verdade absoluta é a vontade do Eterno estabelecida na Torá, a santa instrução dele. Então essa é a verdade. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade, ou seja, deixando essas instruções que estavam escritas para seguir aí mandamentos de homens, né? Pessoas que estavam colocando condições para a salvação. E nós sabemos que havia uma discriminação em relação aos gentios, né? Para que, via de regra, o gentio ele tinha que se manter afastado. Então, já que ele estava se convertendo, então eles queriam impor ônus excessivos sobre eles, né? Colocando aí, conforme nós lemos lá em Atos 15, condições. Eles vão ter que se circuncidar, eles vão ter que guardar toda a lei de Moisés, né, com o objetivo de ser salvos. É exatamente o que Paulo refuta aqui. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso é um princípio, né? Nós sabemos aí como que funciona o fermento, ou seja, qualquer acréscimo humano aqui distorce todo o entendimento, toda a verdade estabelecida pelo Eterno. Confio de vós em Adonai, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? O que Paulo está dizendo aqui? Como é que está esse versículo, seu Evandro? Versículo 11. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a necessidade da circuncisão, por que sou perseguido? Olha, não está contraditório isso, não? Se fosse esse o caso, minha pregação acerca da estátua da execução não ofenderia ninguém. Interpretem para mim, gente, esse verso. Porque, como estava sendo cobrado dos gentios obedecer os ritos da Torá como condição de salvação, ele falou assim, no final do 10, falou assim: esses estão te perturbando, e quem quer que for vai sofrer condenação, porque estão dificultando a entrada. Tá, mas o 11. Ele falou assim: se eu continuo pregando a circuncisão, ou seja, eu continuava pregando a Torá, né? Não, ele está vendo além. O povo preocupado com uma circuncisão da carne que não surtia nenhum efeito quanto à mudança de vida, quanto à verdadeira intenção da circuncisão de separação, e agora Paulo vem trazendo uma circuncisão que vinha da fé, que vinha da crença no Mashiach, que não só era de falácia, de palavra, mas que realmente trazia uma nova forma de vida, aperfeiçoada na instrução do Mashiach, que eram as mesmas palavras ditas por Moisés. E mesmo assim não contrariava. Isso, exatamente esse é o ponto. Apesar de ele enfatizar a verdadeira circuncisão que é do coração, é aquilo que eu disse, não adianta ritos externos, sendo que o interior está em desordem, está em desarmonia, está em desobediência, em independência. Agora, se no interior está tudo certo, nada contra o exterior. Então a circuncisão do coração é muito mais importante. Agora, isso desfaz a necessidade da circuncisão na carne? Não desfaz. Tanto é que Paulo fala: peraí, eu prego a circuncisão, só que eu não prego a circuncisão como condição de salvação. Ele pregava na perspectiva da Torá, enfatizando a real circuncisão, que é do coração e não da carne, o que não afastava da carne, obviamente, no tempo certo, conforme nós já falamos. Ou seja, vou circuncidar a carne porque eu já obedeci a Torá, a lei, vou ser salvo, não pelo cumprimento da lei, mas pela fé no Mashiach que circuncidou o meu coração. Exatamente. Agora olha para vocês verem o outro ponto que causava extremo escândalo e que Paulo registra. Olha aí na sequência. Eu, porém, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo do madeiro. Algumas traduções, o escândalo da cruz. O que dizia a Torá? Maldito
todo que for pendurado no madeiro. Foi um escândalo, né? Um escândalo para aquele povo que esperava um Mashiach, que fosse reinar sobre eles, que fosse se insurgir contra as arbitrariedades romanas, que fosse estabelecer ali já um reino de paz. Então, falar que o Mashiach é aquele que se sacrificou no madeiro, isso era motivo de escândalo. Eu sempre, quando eu li essa passagem, eu tinha uma visão, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Não seria esse texto aplicado, esse escândalo já dito no tempo antigo pelo profeta, uma forma de dizer como o povo estava escandalizando a vontade do Pai, pervertendo a Torá de uma maneira que ele não agradava? O tamanho do escândalo do Mashiach no madeiro era referente ao tamanho do escândalo daqueles judaizantes legalistas em relação à vontade do Eterno? Não, sem dúvida, eles se distanciaram em muito. Mas a promessa do sacrifício do Mashiach nasceu logo após o primeiro pecado. Entendeu? Então, a partir dali, já precisaria da justificação do Mashiach. Ou seja, vocês se escandalizam com a instrução, com aquilo que eu quero, eu também me escandalizo com os atos de vocês. Não, sem dúvida. Agora, o escândalo maior é com relação ao sacrifício, porque até hoje os ortodoxos, eles não admitem a hipótese de uma pessoa, no caso de Yeshua, ter se sacrificado por todos. Inclusive, eles alegam que isso não agrada ao Eterno. Isso é contra a Torá, o que não é, obviamente. Não é? Tanto não é que qual que é a analogia, qual que é a tipologia que o Eterno usa para o sacrifício do Mashiach e Yeshua? Foi o próprio Abraão. Né? Abraão sacrificou Isaac. Aceita Isaac, mas não aceita o Mashiach? Exatamente. Olha para você ver a incongruência. Né? No coração, Abraão sacrificou Isaac. Ele não chegou a materializar, mas no coração, Deus sabia que ele tinha feito. Tanto é que lá em Hebreus 11 fala sobre isso. Obediência. Ele sabia que ele podia consumar, fizesse o que fizesse, que o Eterno daria um jeito. Isso é fé, isso é confiança. Esses judaizantes exigindo, né, que os gálatas se considerassem como condição de salvação, estariam anulando esse sacrifício tão forte, né, e preparado pelo Eterno, anunciado, preparado desde a fundação do mundo e anunciado desde o Éden. Paulo era muito usado, né? Imagina Paulo abrindo a boca e dizendo: peraí, vocês aceitam o sacrifício de Isaac, vocês reconhecem o sacrifício de Abraão, citam ele, veneram ele por isso, e ele nem chegou a sacrificar. Gente, é muito lindo. É demais. Isso é profundo. Volta um pouquinho lá em João 8:33. Essa leitura é muito edificante. João 8. Deixa eu ver aqui. Isso, olha aí. João 8, a partir do verso 33, olha aí. Yeshua estava dizendo aos judeus que haviam crido nele, né? Se vós permanecerdes, 31, a partir do 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, para conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, eles têm que permanecer na palavra que Yeshua estava dizendo e seriam discípulos de Yeshua. Responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Olha aí, olha para você ver a arrogância, a jactância dos judeus. Jamais daqueles ali, né? Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles não tinham consciência do pecado. Entendeu? Ou seja, nada conheciam a lei de país. Exatamente, eles não tinham a consciência. Não tinha acontecido o arrependimento. Por isso que João Batista fala: arrependei-vos. Soberbos, né? Assim, de achar que cumpre. Sim, exatamente. Todos. Olha aí, replicou-lhes
Yeshua, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Está dizendo do escravo, lança fora o escravo, não é? De modo algum ele herdará com a livre. O livre é filho. Nós somos filhos, nós somos livres pelo sacrifício de Yeshua. 36. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha uma interpretação contrária aqui. Se o filho não vos libertar, vocês continuarão escravos do pecado. Está vendo? Ou seja, aqueles que não aceitam o filho continuam mortos nos seus delitos e pecados. Com circuncisão ou sem circuncisão? É o que Pode. Não adianta de nada ser circuncidado. Aí, exatamente. Olha o 37. Bem sei, olha o que Yeshua diz. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Ué, peraí, vocês são descendentes de Abraão, cumpridores da lei, vocês estão querendo me matar? Vocês vão descumprir o mandamento da Torá? Não matarás. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Olha a ousadia de Yeshua. Ou seja, Yeshua tem um pai, que é o Eterno, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Eles também têm um pai. Olha quem que é o pai deles. Não. Então lhe responderam, olha aí, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Yeshua, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ou seja, está incompatível. Os frutos de vocês estão incompatíveis. Isso. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi do Eterno. Assim não procedeu Abraão. Peraí, vocês são filhos de Abraão? Abraão, ele respeitou a vontade do Eterno. Vós, olha aí, Rodrigo, 41. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe eles, não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Yeshua, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. 44, Rodrigo. Vós sois do Pai de vocês, Satã. Está vendo? Que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha aí, gente. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ele conhece a verdade? Conhece. Claro que conhece. Exatamente, ele não se firmou nela. Especialista em distorcer ela. Exatamente. Esse conceito é muito importante, porque deixa claro que o anticristo não é uma pessoa que vai chegar de repente, ele está aí o tempo todo. Exatamente. Desde Que o mundo é mundo. tudo que se opõe, né, a doutrina da Torá e tudo que se opõe à verdade é anti-Mashiach. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritana e tens demônio? Replicou-lhe Yeshua, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Eu em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, e ele falou nesse dia, ele veio para que nós tivéssemos vida.
Lá em João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua quem enviaste. Então aquele que crê e guardar a minha palavra não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, se faz ser? Respondeu Yeshua: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu já existia. Então pegaram-lhe pedras para atirarem neles, mas Yeshua se ocultou e saiu do templo. Então, gente, esse é o reinado, esse é o Mashiach, esse é aquele que nos apresenta essa maravilhosa promessa, o cumprimento da maravilhosa promessa de salvação. E é esse que Paulo defende de forma ferrenha, para que não se invalidasse o sacrifício feito por ele no madeiro, o que para os judeus era um escândalo, porque eles não admitiam que o Mashiach, até hoje é assim, né? Aqueles ortodoxos que ainda esperam o Mashiach, eles imaginam que ele virá para estabelecer um reino, um governo e tal, que os livre de todo sofrimento, né? E eles o aguardam como sendo uma primeira vinda. É claro que hoje ele fará isso, mas já na segunda vinda dele, uma vez que na primeira ele foi rejeitado. Paramos 12. Tomara até se mutilassem, o que vos incitam à rebeldia. Ou seja, Paulo está falando da circuncisão, colocando circuncisão como condição, né? Ele faz um desabafo aqui, né? Eles poderiam até se mutilar, porque eles estavam incitando aqui a rebeldia, não era dentro do propósito do Eterno. Verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, olha aí, o que interessa aqui é: nós fomos chamados à liberdade? Sim, fomos chamados à liberdade. Yeshua nos libertou da escravidão do pecado, da condenação do pecado. Agora, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes uns servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem uma coisa errada aqui. Toda lei se cumpre apenas um preceito. É claro que, porque às vezes a pessoa pega isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, gente, às vezes a pessoa, fora do contexto, exatamente, a pessoa pega isso aqui e fala assim: hoje é o amor, hoje é só amor ao próximo. Quer dizer, toda lei se resume num só preceito? Claro que não, no mínimo 2, o próprio Yeshua disse isso: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 18, 19. Então Paulo está tratando aqui da relação com o próximo. 19, 18, perdão. Ele está tratando aqui da relação com o próximo. Então o preceito que trata com o próximo, porque toda lei se cumpre em um só preceito, né? A vontade do legislador aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da segunda tábua. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, estava havendo aqui discussões, divisões acerca desses assuntos e que estavam causando contendas dentro da congregação. Então, Yeshua também falou sobre isso, né? Que uma casa dividida ela não subsiste. 16. Andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é? Então, andar no Espírito é andar na dependência do Eterno. Se nós andarmos em exclusiva dependência do Eterno, nós vamos satisfazer a vontade da carne? É óbvio que não. Porque a vontade, o Espírito, né, inclusive prometido lá em Ezequiel 36, 26, ele nos capacita a guardar estritamente a Torá, a vontade do Eterno, a instrução do Eterno. Olha aí, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Isso tem que ficar claro. Nós somos capacitados, mas a Yetzer Hará continua em nós. E nós só seremos libertos dessa inclinação só por ocasião da volta de Yeshua. Então é por isso que nós temos essa briga interior ainda. Apesar de tudo, nós temos esse conflito interior. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, fazer a própria vontade ou fazer a vontade de Deus. Porque são opostos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí é aquilo que Paulo fala: aquilo que eu não quero faço, aquilo que eu quero não faço. E essa militância é exatamente isso, para que nós não façamos aquilo que é certo, para que nós não andemos segundo o Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, olha aí, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, vocês não estão debaixo de condenação da lei, porque nós somos guiados pelo Espírito. Vocês não morrem, vão viver com Mashiach. Como é que é o seu Evandro? 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá e legalismo. Isso. Então é exatamente os acréscimos, e a questão da condenação da própria Torá. Se nós andamos no Espírito, nós não estamos sujeitos a isso aí. Romanos também, aqui, capítulo 8, que fala: portanto, agora nenhuma condenação há para a questão de Yeshua. Isso, exatamente. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha para você ver, exatamente isso aí. Então, a partir do momento que nós passamos pelo novo nascimento, nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. E ainda fala mais aqui no 2, porque a lei do Espírito é vida, em Yeshua, e me livrou da lei do pecado e da morte. Exatamente. Então, gente, nós não podemos alimentar a nossa carne. Se nós alimentarmos a nossa carne, nós ultrajamos, entristecemos, nós apagamos o Espírito do Eterno. E por consequência, isso nos distancia, isso faz com que nós voltemos à nossa independência. Então é sempre aquele conflito de autogoverno e governo do alto. Eu quero governar. Não, nós temos que permitir que o Eterno governe. Então nós nos sujeitamos, nos submetemos ao governo do Eterno, mediante a obediência plena e eficaz aí da sua santa instrução. E aí Paulo começa a listar aqui as obras da carne, fala que elas são conhecidas, e aí fala todas elas, que são obviamente caracterizadas como transgressões da Torá. Algumas aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, enfim, ele vem falando várias delas, e aí ele diz no verso 21, segunda parte, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Óbvio, se está satisfazendo a vontade da carne, está agindo por conta própria, está agindo no seu governo. E se ele continuar agindo no seu governo, ele não vai herdar o reino de Deus. E aí vem: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí, gente, estudando aqui, o que os sábios dizem? São os 3 primeiros preceitos, dizem respeito aqui a amor, alegria, paz, diz respeito ao nosso relacionamento com o Eterno. Olha aí, longanimidade, benignidade e bondade diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo.
Fidelidade, mansidão, domínio próprio diz respeito a nós mesmos. Então, a questão de se autodominar, de ter mansidão, de ser fiel, isso é algo que nós nos autoavaliamos o tempo todo. A questão do amor, da alegria e da paz tem a ver com o nosso relacionamento com o Eterno. E a longanimidade é ser paciente no último grau, é pegar e esticar ao máximo, dizendo respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. Benignidade é um estado constante de fazer o bem. Bondade, obviamente, é fazer o bem. Oi. Professor, aqui eu acho que é oportuno a gente esclarecer que eu fazia muita confusão sobre a questão do fruto do Espírito, né? Uhum. Aqui é claro, eles são frutos do Espírito, é o que se espera da pessoa, mas existe também a pessoa que entendeu tudo isso que você está colocando, aceita seguir a Torá e apresenta frutos decorrentes disso. Quer dizer, que vai obedecer às festas, obedecer aos mandamentos, obedecer às comidas. E isso também são frutos, né? São frutos de que ele está no caminho de redenção. Então, veja bem, quando diz aqui, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O que eu disse? Eu disse que os 3 primeiros, amor, alegria e paz, tem a ver com o nosso relacionamento com o Eterno. Qual que é o conceito de amor para com o Eterno? Se nós amamos a Deus, obedecemos seus mandamentos. É exatamente isso que você acabou de falar. Nós não temos que guardar as festas, nós não temos que obedecer integralmente a vontade, à instrução do Eterno. Isso é amor. Amor desprovido de obrigações, isso não existe. Isso é um amor fantasioso, um amor platônico, esse amor grego aí, não tem nada a ver com o amor ao Eterno. O amor ao Eterno é um amor que se estabelece pela obediência, pela dependência dele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E se eu guardo os mandamentos, eu sou uma pessoa que alegre, feliz, e eu tenho paz com o Eterno. Por quê? Porque eu estou no centro da vontade dele. Olha para você ver. E aí Paulo arremata tudo isso, Evandro. Então, olha, eu estou ok com o meu relacionamento com Deus. Olha o meu relacionamento com o próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. E aí comigo mesmo, fidelidade. Eu estou cumprindo o papel que me cabe. Eu estou, aquilo que a gente sempre fala aqui, gente, vamos ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, comunhão com o Eterno, tempo de relacionamento com os irmãos. Tudo isso faz parte. Eu estou cumprindo isso, longanimidade, benignidade, bondade. Ou seja, agora, fidelidade, mansidão, eu tenho sido manso, domínio próprio, eu tenho confessado aqui acerca do domínio próprio, dominar as emoções. A própria palavra diz que aquele que domina a si mesmo, as emoções, ele é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, isso é fruto do Espírito. E diga-se, fruto é como se fosse gomos de um único fruto, como se fosse aqui uma mexerica, e com vários gomos, que são esse aqui, um fruto só. E nós temos que trabalhar para atingirmos esse padrão. E aí, olha, se nós atingirmos esse padrão, relacionamento com Deus, com o próximo e conosco, olha o que diz Paulo aqui nos versos seguintes: os que são de Yeshua crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos. Aliás, perdão, o 23 aí, olha, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Se eu tenho um relacionamento com Deus, ótimo. Se eu estou bem com meu irmão, ótimo. Se eu estou bem comigo mesmo, eu preciso de lei. Eu estou cumprindo a lei na sua essência. Amor a Deus, amor ao próximo. A essência está sendo toda cumprida, de forma o quê? Natural, orgânica. Exatamente. No coração. Contra essas coisas não há lei. Na nossa versão aqui diz assim: não existe nada na Torá contra essas coisas. Exatamente. Ou seja, não contraria a Torá. Não contraria a Torá. Vou acelerar um pouquinho aqui, gente. Além disso,
Os que são de Yeshua crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, os que são verdadeiramente de Yeshua crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu não ando mais segundo a carne, agora eu ando segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é andar em plena dependência do Eterno, em obediência à santa, boa e justa lei dele, instrução dele. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É óbvio, né? Se nós temos esse sentimento, ainda estamos na carne. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, agora vem a questão do relacionamento, olha aí. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, né? Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Torá de Yeshua. Olha aí. Qual que é a Torá de Yeshua? É a Torá que ele detalha, é a Torá que ele dá o verdadeiro sentido. E assim cumprireis, porque aqui fala o seguinte: e assim cumprireis a lei de Yeshua, ou a lei de Cristo. Espera aí, existe uma lei separada de Cristo e outra do Eterno? Não. Aí o próprio Cristo diz que não vem fazer a própria vontade, sim a vontade do Pai. Está vendo a incongruência? No texto original e assim cumprireis a Torá de Yeshua, que obviamente é a mesma Torá do Eterno, interpretada por Yeshua. Yeshua é que nos dá a verdadeira dimensão da Torá. Nós sabemos, gente, que eu não sei se o Alessandro está inteirado do método Pardês. Você conhece, Alessandro? Método Pardês? Método Pardês é o método de interpretação da palavra. São 4 níveis. Tem um nível superficial, literal, que é o Pichat, que é o primeiro deles. Ou seja, isso é o comum, todos fazem isso, né? Leia e interpreta como leia. Lá no direito nós não temos lá interpretação sistemática, teleológica, né? Aqueles vários tipos de interpretações. Aqui também é assim. Então, tem o Pichat, que é o superficial, literal. Nós temos o Remez, que é o tipológico. Por exemplo, quando nós falamos de Isaac, Isaac é um tipo de Yeshua, então isso aí é uma interpretação tipológica, sugestiva. Nós temos o terceiro método, que é o Drash, Midrash. Fazer Midrash é fazer interpretações, é como se nós fizéssemos uma interpretação sistemática, pegássemos todos os assuntos e interpretássemos da forma como a gente faz também no direito, né? Uma interpretação geral, uma interpretação sistemática. Então seria o Drash. E o último e o mais profundo é o Sod, que é exatamente o oculto, aquilo que está oculto, o profundo, é o mistério. Cavar bastante, isso. Isso é um acróstico, né? O método Pardês é um acróstico que significa paraíso, que significa jardim do prazer. E aí diz o seguinte, que quando nós entendemos a palavra do Eterno em todos esses níveis, nós encontramos o paraíso, nós encontramos o verdadeiro prazer, né? É quando estamos estudando as Escrituras e fala assim: nossa, gente, que revelação, né? Que revelação! É uma delícia, né? Aquela delícia. Então é um jardim do prazer, né? Interpretar as Escrituras nesses 4 níveis, né? E os estudiosos fazem isso, né? Olha aí, levai as cargas uns aos outros e assim cumprireis a Torá de Yeshua, né? Como Yeshua interpretou a Torá. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Princípio da colheita, né, gente? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, cada vez que nós agirmos a nossa independência, nós colheremos o fruto dessa independência. E nós temos N exemplos disso. N.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Olha a delícia. Se nós andarmos dependentes do eterno, sempre nós vamos colher a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aí Paulo faz aqui a saudação final, né, e a bênção final. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. 15. Assim. Ok, 14, olha aí. Não, ok, deixa eu terminar a leitura. Verso 12. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem. Olha, gente, a questão da carne. Todos aqueles que querem ostentar-se na carne vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa do madeiro, né? Por causa do sacrifício de Yeshua no madeiro, né? Ou seja, eles não estavam aceitando essa forma de sacrifício, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, né? Isso é aquilo que eu comecei falando. Uma pessoa que acaba de se converter e ela corre para se circuncidar. Peraí, ela não está obedecendo, ela não apresentou fruto nenhum e está querendo circuncisão para ela ficar olhando para o negócio dela ali e achar que é melhor do que o outro. Na verdade, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Obediência, primeiro lugar, depois as outras coisas. Isso lá na frente, a pessoa vai fazer no tempo certo, não é? Não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Ele não pode cuidar de uma coisa exterior antes do interior. Primeiro nós cuidamos do nosso interior, aí sim nós vamos cuidar do exterior. Mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão no sacrifício de Yeshua HaMashiach mediante o madeiro, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha aí, nascer de novo, ser nova criatura, ser regenerado. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Yeshua. A graça do nosso Senhor Yeshua HaMashiach seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então aqui, quando ele diz que ele traz no corpo, né, as marcas de Yeshua, é exatamente todas as perseguições que ele teve, né, que ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, né, passou por vários sofrimentos físicos, né, para nos deixar esse legado, nos deixar essa mensagem. Bateria fraca. Só tirar aí. Então, queridos, nós finalizamos o estudo desse maravilhoso livro, né, que o Eterno nos dê sabedoria para nós nos lembrarmos, né, desses princípios que nós conversamos aqui ao longo dessas semanas, né, e que possamos ser testemunhas fiéis dele e proclamar a verdade dele, né, sem nenhum tipo de legalismo ou acréscimo, né, e assim, efetivamente, nós seremos galardoados por isso. Shalom a todos.